E hoje, na certeza da presença do Mestre Jesus, e do amor de Maria, vamos conversar sobre o mal e o remédio. Um tema que foi carinhosamente nos pedido e a gente carinhosamente atendeu. Um tema que acabou bulindo com os sentimentos, com os pensamentos, e é sempre uma mensagem que acaba, através de um, necessária para todos. O que seria o mal e o remédio? Antes da gente começar, irmãos, para a gente falar sobre o mal e o remédio, nós precisamos fazer algumas separações, distinções nas nossas mentes. Isso precisa ficar muito claro para que a gente consiga entender a mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Olha o que Jesus nos diz. Está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo. Eu venci o mundo. Isso, a princípio, dá um nó na cabeça da gente, né? Do tipo, meu Deus, para que eu estou aqui? Só para ter aflição? Só para sofrer? É isso mesmo? Eu encarnei só para isso? Só para sofrimento? Só para dificuldade? Mas aqui, Jesus deixa claro o que é o mundo material e o que é o mundo espiritual. E Jesus deixa claro a atual estágio que nós estamos aqui na Terra. Nós sabemos da progressão do mundo, que se dá também com a progressão da humanidade. A gente passa pelo mundo primitivo, aqui já vivemos esse mundo. Estamos hoje no mundo de expiação e prova, passando para o mundo em regeneração, para no futuro chegarmos a um mundo feliz, ditoso. Então nós estamos caminhando para um mundo que é uma passagem, que é uma ponte para se chegar a um mundo efetivamente feliz. Então a gente precisa se situar no aqui e no agora. E o aqui e agora a gente está vivendo esse processo de transição planetária, que na realidade é transição humanitária. O que vocês imaginam? Que daqui a 20, 30, 40, 50 anos, como alguns datam, que tudo é fictício essas datas, mas a gente já começa no processo de mundo regenerado, em regeneração, desculpa. Vocês acham que o caju vai dar caju? O coco vai nascer do coqueiro? A cachoeira vai continuar caindo de cima para baixo? O mundo não mudará como a gente pensa. O mundo continuará a sua evolução natural. Nós não teremos a normalidade no mundo. O que precisa mudar somos nós. Aquele que não estiver de acordo com a nova energia sutil da Terra será convidado a se retirar e irá para um país, um mundo, inferior, para de lá ajudar. Então hoje a gente vive no mundo de expiações e provas. Então estamos aqui caminhando nesse momento para um mundo em regeneração. Qual é a diferença do mundo em regeneração para o mundo de expiação e provas? Lá, no mundo em regeneração que chegaremos, só teremos provas. Não teremos mais expiação. Expiação é algo específico desse mundo de hoje. Então nós teremos provas. Provas para efetivamente mostrarmos para nós se estamos no caminho certo, se somos melhores. Mas espiar, não mais. Então a gente precisa espiar hoje. Tudo que a gente tem, todos esses débitos precisam ser pagos hoje, nesse momento, para que a gente tenha o cartãozinho de entrada para o mundo em regeneração. Porque se a gente tiver algo para espiar, a gente não pode ficar lá. A gente não pode entrar lá. Então, temos o mundo material e o mundo espiritual. Enquanto o mundo material, nós estamos vivendo no momento de expiação e provas. Ou seja, um mundo de dificuldades. Um mundo onde estamos aqui aprendendo, nos educando, nos curando. Então, podemos dizer que é um mundo hospício,
um mundo hospital, um mundo escola. Esse é o objetivo. É por isso que Jesus nos fala que neste mundo nós teremos aflições. Porque é da característica do momento atual do planeta e de nós que estamos habitando nele, estarmos passando por aflições. Porque essas aflições vão fazer a gente amadurecer, evoluir. Vamos lá. A felicidade, quando nos visita, vocês já pararam para analisar que a gente não reflete sobre nada? A gente só quer o gozo da felicidade. Felicidade é algo tão bom de sentir que nos inebria. A gente não pensa no ontem, no amanhã, quem está do nosso lado. A gente só quer o gozo da felicidade, viver aquilo com toda a sua intensidade. Quando a gente está passando por dificuldades, a dificuldade é um freio. É um freio que é nos dado para a gente refletir. Quando você está em dificuldade, você, naturalmente, como é um espírito em evolução, mas você é uma centelha divina, então você sabe exatamente para que você veio. Você veio para evoluir. Aquela dificuldade te inquieta por dentro, porque você sabe que você não foi criado para isso. Porque nós, enquanto espíritos, fomos criados para sermos felizes. O auge da nossa evolução espiritual é sermos espíritos felizes, puros, felizes da forma completa. Então, a dificuldade nos inquieta, nos incomoda, porque a gente, no fundo, não foi criado para isso. Nós estamos passando por isso porque é necessário para que a gente evolua. Então, quando a gente sente a dificuldade, ela nos inquieta, ela nos dá vontade de sair daquele lugar. A gente quer romper barreiras, a gente quer soltar grilhões, a gente quer desamarrar cordas, ou seja, a gente quer andar, a gente quer sair dali. Por quê? Porque não é bom sofrer, não é bom sentir dor. A gente não pode fazer apologia, em que pese estarmos no mundo de expiação e prova, de que o sofrimento é bacana. Não, não é. Ele é necessário, mas ele não é bom de sentir. Mas quando a gente sente, ele nos reforma. Ele faz a gente sair do lugar. Eu só vou procurar minha melhora se onde eu estou agora me incomodar. Se eu estiver feliz onde eu estou agora, eu não vou sair do lugar. Eu vou ficar ali vivendo. Mesmo que essa felicidade seja uma ilusão. E a gente vai descobrir mais à frente por que ilusão. Então vamos lá. A gente precisa ter na cabeça que a gente tem um mundo material e um mundo espiritual. E que nós estamos vivendo hoje no mundo de expiação e prova, caminhando para um mundo em regeneração. Observem que quando Kardec classifica os mundos, ele não coloca mundo regenerado, é em regeneração, é um processo. Então, não vai virar a oitava maravilha do mundo quando a gente chegar lá, não. É um processo, vai melhorar do que está hoje, mas a gente ainda vai ter que passar por provas. Então, como espírito, a gente sabe que a gente nasce para ser feliz. Esse é o objetivo principal, único. Como matéria, a matéria é criada para se destruir. Por isso que quando a gente nasce, muito antes, na realidade, né? Mas vamos pegar o momento simbólico da saída do útero. Né? Quando a gente sai ali, a gente começa o processo de morte, ou seja, a gente começa o processo de destruição. Porque a matéria é feita para isso. Porque a matéria, ela existe por um específico objetivo: ajudar a gente na evolução, no aprendizado. É para isso que ela existe. É por isso que os espíritos puros, felizes, eles não precisam mais da matéria. Ela não é necessária mais. A matéria está aqui para fazer a gente evoluir e aprender. Então ela tem um objetivo. Cumprir o objetivo, ela se destrói para se reconstruir de outra forma, porque nada perde, tudo é aproveitado. Então nosso corpo físico, ele vai estar conosco, nos revestindo, enquanto é necessário para nosso aprendizado, nossa evolução. Quando a gente perde, quando a gente alcançou os objetivos dessa encarnação, nós vamos perder esse corpo físico. Mas vamos continuar como espíritos
aprendendo e levando na bagagem tudo de bom e de ruim que fizemos. Então vamos lá, vamos avançar. Bem-aventuranças. Olha o que Jesus nos fala. Bem-aventurados os aflitos. O reino dos céus lhe pertence. E talvez seja isso que tenha inquietado algum de vocês e alguns de vocês quando se depararam com esse texto do Evangelho. Porque dá a impressão de que existe uma apologia ao sofrimento, à aflição. E que não tem outro sentido, não tem mais nada para ser feito nesse mundo a não ser sofrer. A princípio, se a gente lê o ensinamento cru, fica parecendo isso. Mas nunca é sobre o sofrimento. Porque nunca é sobre ter e não ter. Nunca é sobre a abundância ou sobre a falta. É sempre sobre o que eu faço na abundância, o que eu faço na falta. O que eu faço quando tenho, o que eu faço quando não tenho. O que eu faço com a aflição que se apresenta. O que eu faço com a dor que me dilacera. Por quê? Porque a dor é um instrumento. Ela tem um objetivo. Então, o que a gente vai fazer com ela, como a gente vai agir, aí é que é o ensinamento. Aí é que é o objetivo. Então, as dores se apresentam, as aflições se apresentam nas nossas vidas para a gente ir aprendendo. Quando eu aprender, vai aparecer outra, para eu aprender em outro departamento. Mas eu costumo dizer que a dor é proporcional à capacidade de aprendizado de cada um. Enquanto a gente precisa aprender, ela vai permanecer em nossas vidas. Quando a gente aprender aquilo ali, ou seja, aprender a lidar com a dor, aprender a ressignificar aquela dificuldade, aprender a resolver aquela aflição sem nos machucar, sem machucar o outro, sem machucar o universo, sem machucar o planeta. Porque a gente tem escolhas. Ou a gente fica ali remoendo como um carro quebrado, ou a gente vai evoluir. Mas nesse meu processo de evolução, eu vou passar por cima de qualquer um ou não? Eu vou machucar o outro ou não? E a gente tem um cuidado, a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque nesse processo de evoluir, a gente tem que tomar cuidado com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho. Porque a gente pode se intitular de que eu preciso passar por isso, eu preciso evoluir. Mas nunca, meus irmãos, a minha evolução será produtiva se para que eu faça ela, eu tenha que machucar alguém. Eu tenho que pisar em alguém. Eu tenho que sufocar o sentimento de alguém. Não, nunca. Então, felizes os aflitos, porque eles terão reinos dos céus. Então, só vai ser feliz quem está aflito? Só vai ser feliz quem sente dor? Só vai ser feliz quem está sofrendo? Será que é isso mesmo que Jesus nos diz? Lembra do que eu falei um pouco antes? Nunca é sobre a dor, é sobre o que você faz com ela. Então, bem-aventurados aqueles que sabem sofrer. Ou seja, aqueles que sabem extrair a lição da dor. Não os aflitos por si só. Não aquele que tem dificuldade e dor por si só. Os bem-aventurados são aqueles que sabem transformar aquela dor, ressignificar, reconstruir. E aí, essa cena, todos nós passamos, né? Enquanto crianças. Mas observemos. Essa mãe, ela está dando um remédio a essa criança. Para essa mãe, ela está curando o filho, ela está salvando o filho. Para ele, é a coisa mais insuportável, o remédio amargo, que trava a garganta, que me dá enjoo, me dá vontade de vomitar. Não é isso? Olhe mais
No olhar da mãe ou no olhar do filho, é remédio. Nunca deixará de ser remédio. Mas dependendo de quem olhe, vai classificar esse remédio de uma forma diferente. Aí a gente podia acender um pouquinho essa cena e imaginar Deus e nós. Muitas vezes, o remédio que Deus nos está dando é para nos curar. Mas vai arder que nem mertiolate, que hoje a gente não encontra mais. Né? Vai travar que nem remédio amargo. Vai doer que nem injeção frademicina, que quando entra parece que está rasgando a carne toda. É o que a gente sente. Mas é o remédio. E quem está nos dando para nos curar. Consegue entender? Que a gente precisa mudar o nosso ângulo de olhar para aquilo que vem para nos curar, para aquilo que é remédio. E às vezes a cura chega para a gente através de um amigo, através de uma relação, através de um pai, de uma mãe. A cura chega para nós através de um estranho que nunca nos viu, mas encontra com a gente na rua e diz uma palavra, intuído pelos amigos que querem nos ajudar, e transforma nosso dia, transforma nosso olhar. Então, isso tudo é remédio. Mas eu posso me deparar com um mendigo, com um morador de rua, sujo, maltrapilho, com aspecto que a gente classifica como um aspecto de uma pessoa violenta. E esse homem me dizer algo que transformaria a minha vida. Ele foi o portador do remédio, mas eu julguei ele como uma pessoa ruim, uma pessoa violenta, uma pessoa que iria me matar. Mas ele me curou através da palavra dele. Então a gente precisa ter o cuidado com esse olhar que nós temos para a dor, para o mal e para o remédio. E observe, o que importa aqui é o remédio ou o que ele faz dentro de mim? Porque se o remédio não conseguir me curar, ele é apenas um remédio. O que importa é a cura que ele está me trazendo. Isso é pra gente, os remédios das nossas vidas. Vai interessar se eu estou com dificuldade de conseguir o prato de comida do próximo dia, se estou com dificuldade com meu marido, com minha esposa, se meu filho está me dando trabalho, se uma pessoa da família está com câncer, se alguém da família enveredou pelas drogas. Todas essas questões que acabam permeando os ambientes familiares e essa energia atinge a mais de um, não só mãe e filho, ou pai e filha, ou esposo e esposa que está vivendo aquilo, a família toda sente. Isso tudo, todo esse sofrimento, pode se transformar em remédio. Mas, lembra no início quando a gente diz tudo depende do que você faz com isso? Esse remédio pode se transformar em veneno. Então, assim como o remédio, ele pode me salvar, mas pode me matar. Dependendo da dose, dependendo da substância, da quantidade, da substância que eu sou alérgico ou não. As dificuldades que vêm para as nossas vidas, elas podem nos salvar, ou seja, ser um remédio. E como é que ela nos salva? Nos salva fazendo a gente evoluir, fazendo a gente modificar e sair daquele lugar. Nos salva quando quem vive uma relação abusiva, que passa 20, 10, 30 anos vivendo aquilo ali, naquele sofrimento, porque só quem passa sabe a dificuldade de se desgarrar daquela energia opressora de uma relação abusiva, aos 30, 35, 40 anos, descobre que o não é salvador. E o limite é salvador. Você não passa daqui, aqui é o seu limite. Demora 30, 40 anos. É um remédio quase que homeopático, gota a gota, mas ele vai fazendo efeito. Mas para que ele faça efeito, eu preciso me modificar. Eu preciso buscar dentro de mim
a melhora. Para que a química do remédio atinja a química do meu corpo, eu preciso estar sintonizado com a cura, sintonizado com o remédio. E como é que eu me sintonizo com a cura? Pensamento, ação, no bem. Porque a cura é específica de alguém. Quem tem um poder de cura é Deus. Tudo que a gente vive são ilusões materiais. Para que Deus nos cure, Ele precisa nos acessar. Quando a gente tem uma virose, um problema de saúde, se a gente ficar em casa, a gente se cura sem fazer nada? Não. Aquilo ali pode até agravando e nos matar. A gente não vai em busca do médico? A gente não vai em busca da solução? Então, o médico nos acessa. Se a gente não der acesso a Deus, se a gente não abrir as portas dos nossos corações para Ele, Ele não conseguirá trazer o remédio, a cura, a solução. Aí a gente pode chamar de cura e de remédio reforma íntima, ações do bem, pensamentos edificantes, ou seja, tudo que a gente escuta de bom e de melhor. Esse é o caminho, esse é a cura, esse é o remédio. Vamos lá. Questão 920 do Livro dos Espíritos. O homem pode gozar na terra uma felicidade completa, absoluta? Olha o que os irmãos respondem. Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Observe que os irmãos respondem que aqui a gente não conseguirá ser feliz de forma absoluta. Por quê? Porque a felicidade absoluta não é desse mundo. Jesus nos diz. Esse mundo é um mundo de aflições, é um mundo de resgates, é um mundo de aprendizado, é um mundo escola / hospício / hospital. Ponto. E isso é muito importante e interessante que a gente introduza todo dia. Sabe por quê? Porque isso vai lapidando o nosso orgulho e nossa vaidade, o nosso egoísmo. Porque às vezes a gente acha, porque está no centro espírita, porque está fazendo o bem, porque entrega uma cesta básica, a gente é o bambambam, quase um ser regenerado. Não, senão a gente desencarnava e ia para lá. Nós continuamos aqui espiando e passando por provas. Então, o ato do bem que a gente faz não nos torna especial. Todos nós estamos no mesmo nível de evolução. Porque aquele que não estiver, daqui sairá. Ou para o mundo inferior, ou para o mundo superior. Mas se estamos todos aqui ainda encarnados, vivendo esse mundo e essa história, estamos aqui no sábado, somos todos do mesmo patamar, no mesmo nível. Estamos todos aprendendo a ser melhor, buscando ser melhor. Isso é bom, porque isso vai enfraquecendo o nosso orgulho, que às vezes a gente começa a se achar muito especial, porque a gente faz um ato aqui, um ato ali, de bondade. Aí eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. Mas antes vamos ver aqui um trecho do Vinha de Luz. Livro Vinha de Luz, Emmanuel, através de Chico. Olha o que Emmanuel nos diz. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Ou seja, a apologia que a gente estava falando da dor. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Lembra? Nunca é sobre o sofrimento, é sempre sobre o que eu faço com ele. Nunca é sobre a dor, é sempre sobre o que eu faço com ela. É sempre o sentimento que eu vou ter e desenvolver a respeito daquilo. Vou fazer uma pergunta a vocês. Aliás, pergunta não.
Uma provocação. Vocês já pararam para observar que quando a gente está sofrendo e se a dor for muito grande, a gente inconscientemente ou consciente, a gente imagina que Deus nos abandonou? Vocês já pararam para pensar isso? Que a gente sempre associa Deus aos momentos bons e felizes da vida? Mas quando a gente está na desgrama, como diz aqui na Bahia, a gente sente que foi abandonado. Deus, onde é que você está? Olhe para mim, me enxergue, veja o que eu estou passando. A gente inconscientemente colocou na cabeça que o sofrimento não é de Deus. Vamos lá. Tem alguma coisa que não foi criada por Ele? Nada. Absolutamente nada. Tudo é criação dele. Tudo. Aí você vai dizer, mas Márcio, você então está nos dizendo que Deus criou o mal? Não. Ele permitiu que nós criássemos. O mal é criação nossa. O mal é criação do nosso orgulho e da nossa vaidade. E por que ele permite que o mal se apresente? Porque o mal é educativo. Deus aproveita tudo, absolutamente tudo, para fazer a gente evoluir. Mas Deus não cria o mal. O mal que cria somos nós. Ainda pequenos, inferiores, ranzinzas, orgulhosos, vaidosos, ignorantes. Ele permite que esse mal se apresente e atinja o outro e vá atingindo, porque dali ele espera que a gente dê o grande passo, vire a chave, dê a grande guinada, ou seja, aprenda e evolua e saia daquele lugar. Mediunicamente falando, como é que a gente consegue se livrar de um obsessor? Mudando a sintonia. Ele precisa sintonizar com o que eu gosto, com o que eu penso, com o que eu faço. Ou seja, do meu concurso, da minha porção desse processo evolutivo. Então, as coisas só vão mudar se eu mudar. Se eu sintonizar diferente. Se eu emitir ondas diferentes para que sintonias diferentes cheguem a mim. Isso é a vida. Então, observemos que Deus está conosco o tempo todo. Até porque Ele está conosco muito antes de a gente ser criado. Porque Ele é a força criadora de tudo. Então, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, Deus está conosco. E Deus está vendo o que a gente está passando. E Ele está ansioso. Se é que Deus pode ficar ansioso. Mas Ele está ansioso que a gente aproveite aquela dor e reformule, e cresça, e evolua, e faça diferente. É tudo que Ele quer. E aí Ele sabe que o processo é difícil, nos manda anjos que vêm através de anjos da guarda, espíritos amigos, amigos encarnados, familiares encarnados. Ele vai nos cercando de instrumentos para que a gente faça essa virada de chave. Porque Deus também tem conhecimento de algo chamado culpa. E muito de nós trazemos essa culpa por questões do passado, por questões de outra vida, ou por questões passadas no útero ou na infância. E a gente fica sempre com a sensação de que somos culpados. Culpados da infelicidade de nossa mãe, culpados da infelicidade de nosso pai, culpados pela dificuldade que eles passam. E a gente, essa culpa vai nos alimentando a ficar no lugar de dor sem evoluir. Por quê? Porque é uma autopunição. Eu preciso me punir porque eu sou culpado. Eu sou culpado porque nasci gay. Eu sou culpado porque não consigo me estabelecer num relacionamento. Eu sou culpado pelo mundo. E isso me paralisa. Mas não só me paralisa, isso me paralisa e isso começa a me dar um prazer de estar no lugar do sofrimento. Por quê? Porque é uma autopunição. É como se eu tivesse, através daquela dor, me livrando
do pecado, entre aspas, ou seja, me livrando da culpa. E aí eu não faço o que eu tenho que fazer, que é ressignificar, evoluir e mudar aquela situação. Eu vivo eternamente naquela dor. Vivendo eternamente da dor. Vocês já observaram que às vezes a gente gosta de se esconder atrás das coisas, inclusive da dor? Porque às vezes eu, no meu íntimo, me sinto tão pequeno. Eu, no meu íntimo, me sinto feio, sem atrativos. E aí eu descubro que eu sentindo dor e compartilhando essa dor, as pessoas têm pena de mim. Olham para mim, me estendem a mão, enxergam que eu existo. E aí o que é que eu faço? Alimento a dor, alimento a dor. Por que eu estou trazendo esses exemplos? Vocês observam que tudo isso é dor, mas é dor que a gente não ressignifica, é dor que a gente não trabalha. Então, voltamos ao início. Nunca é sobre a dor, é sobre o que eu faço com ela. Então, o mundo não é dos aflitos. A felicidade não é dos aflitos. A felicidade é daqueles que trabalham a aflição em prol da sua melhora. Sempre. Livro dos Espíritos, questão 921. Concebe-se que um homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Kardec sempre, instigador. Os irmãos disseram que a felicidade absoluta não é desse mundo. Ok. E a gente entende isso porque esse mundo é um mundo material. Tudo que tem aqui vai se acabar. Tudo que a gente vai colocar como referência se acabará. A beleza do Cristo Redentor se acabará. Vai chegar um dia que ele não vai poder mais nem ser retocado. E ele vai se destruir. A beleza da Torre Eiffel, a beleza de um quadro Mona Lisa. Mas observe como a gente valoriza essas coisas, como a gente vai valorizando o material, e por a gente valorizar e criar uma sensação de apego a ele. A ideia de perdê-los traz a gente para um sofrimento absurdo. E aí começa a ter medo da morte, medo de perder esse corpo. Por quê? Porque a gente começa a limitar a nossa vida à morte. Tudo acaba com a morte. Não. Tudo recomeça com a morte. E pode recomeçar bem melhor se a gente aproveitar as aflições e as dores para fazer a reforma íntima, para se ressignificar. Mas olha o que os irmãos respondem. Dá até para imaginar, né? Ele vai dizer que sim. Né? Porque se a gente aqui não pode ter absoluta, relativa a gente pode ter. Olha o que eles respondem. O homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Tinhoso eles, né? Traz a gente a responsabilidade. Nós somos os responsáveis por sermos infelizes. Aí você diz, mas Márcio, isso é um paradigma, porque o que você está dizendo? Que eu nesse mundo eu preciso passar por aflições, que aflições é desse mundo, mas você disse que eu posso ser feliz, porque se eu for infeliz, a responsabilidade é minha. Não parece contraditório? É contraditório se a gente focar na dor. Não fica contraditório se a gente focar no que eu vou fazer com a dor. O que eu faço com a aflição, o que eu faço com a dor, pode me tornar mais feliz ou menos feliz. Então tudo é sobre o como eu ajo diante daquela situação, daquela dor. Vamos lá. Vinha de luz. Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações, das dificuldades. A maioria menospreza a oportunidade de edificação. E, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em vãs perturbadoras do caminho evolutivo. Esse processo de evoluir, esse processo de aprender com a dor, esse processo de curar a dor, ele nunca pode ser
olhado de uma forma individual. Ou seja, ele é meu. Eu que tenho que me movimentar. Ninguém vai fazer isso por mim. Minha mãe não vai trazer o remédio e botar na minha boca. Ela pode até fazer isso. Mas se eu não fizer minha parte, eu não me curo. Vai depender de mim. Mas aquilo que depende de mim não pode ferir o outro. Não pode atingir o outro. Então a reforma íntima ela é individual, mas ela tem uma função coletiva. Eu não posso viver atropelando todos para me curar. Vocês acham que é justo, lógico, eu me curar causando dor? Não. Aí vocês vão dizer, mas Márcio, vamos lá pegar o mesmo exemplo que a gente usou. Numa relação abusiva. Quando eu terminei com minha esposa é uma pessoa extremamente abusiva. Então assim, eu vou fazer ela sofrer. Ela vai sofrer pelas questões dela. O sofrimento não é você que provoca. O que é que ela vai sofrer? Porque ela não vai ter mais como te manipular. Isso é certo? Ela não vai ter mais como te agredir. Ela não vai ter mais como te fazer de marionete. Ela não vai ter mais como te usurpar. Olha o sofrimento dela. O que tem a ver com você? Nada. É um sofrimento dela. Pelas questões que ela não fez a reforma íntima dela. Entende? Mas se eu provocar essa dor, não, aí não é legal. Aí não é o caminho certo. Então eu tenho que observar se o que eu provoco é dor ou se a dor é o que o outro está passando é provocada pelas questões dele. Eu tive uma experiência, tem 3 semanas, eu tive com a espiritualidade e aí o irmão falou assim, filho, a gente só faz algo de errado quando a gente faz, na intenção de machucar ou ferir o outro. Se você não faz porque não teve tempo, não conseguiu, foi maior do que você não tinha capacidade, ou até mesmo você ficou com preguiça, isso nada, isso não é o problema. O problema é você fazer ou não fazer com a intenção de ferir o outro. Olha que interessante. Então não é o ato que você faz, é a intenção que você coloca no ato. Por quê? Eu posso chegar aqui e dar um beijo na bochecha de Carolzinha, passando para ela todo o meu amor, todo o carinho. Um beijo. Judas marcou Jesus com um beijo. É o mesmo ato. Mas cada intenção é uma. Vamos lá? Vocês, como sempre, tudo caladinho, reflexivo. Eu quero, amigo. Obrigado. Então, as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, porque deles é o reino dos céus, a gente poderia traduzi-la e ler dessa forma. Bem-aventurados os que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso, depois da dificuldade virá a bonança. Dependendo de quê? Do que eu fizer. Dependendo do remédio que eu tomar. Mas nesse processo do remédio em cura da dor, do remédio em cura da dificuldade, do remédio em cura do mal, eu preciso ter uma substância, vamos dizer assim, que ela vai me ajudar a passar por todos esses problemas. Ela vai me ajudar a passar por esse mundo de aflições, de dificuldades. E essa química, esse remédio, é a fé.
Naquela cena que a gente viu, Jesus, ou a mãe dando o remédio à criança. Quando Jesus, Maria, os irmãos amigos, os espíritos benfeitores, aquele que chamamos de anjo da guarda, nos oferta esse remédio, estende essa colher é cheia de fé. Porque fé é acreditar num propósito maior. Fé é acreditar naquilo que a gente inclusive não vê, não tem controle, mas é acreditar. Fé é certeza de que somos, estamos e seremos sempre guiados por Deus. E que Ele é um Pai maravilhoso, um Pai de justiça, um Pai de amor. Então, tudo o que acontecer na minha vida, mesmo que seja o mais horrível, é obra do Criador para me fazer evoluir. Quantos de nós pedimos antes de encarnar uma prova que é dificílima, a literatura espírita já diz, que é a prova da riqueza. Não quero mais passar por dificuldade, eu quero viver rico. E vem com riqueza abundante. E aí o que acontece? Riqueza, matéria. A matéria nos ilude, a matéria nos inebria, nos engana, nos atrapalha. E aí por isso é a prova mais difícil. Porque quem está, às vezes, no sofrimento, consegue se conectar mais fortemente com a fé, com esse acreditar no amanhã, com esse acreditar em algo que está guiando sua vida e que o amanhã poderá ser um amanhã diferente, um amanhã de luz, do que quem está na abundância e não para pensar nisso. Então, fé é acreditar. Fé é ter certeza, fé é não ter dúvida, fé é se entregar de que somos centelhas divinas, caminhando, voltando para o grande centro, para a grande força criadora, que é Deus e que somos nós mesmos. Somos deuses. Já nos dizia Jesus. Jesus não disse, vocês se tornarão deuses. Não, sois deuses, presente. Então, cada um de nós somos deuses. A gente precisa fazer o quê? O caminho, o encontro, a conexão. E como é que a gente faz esse caminho? A gente faz esse caminho buscando bem, sendo benevolente, sendo indulgente, perdoando, sendo caridoso. Por que Jesus tanto nos pede o perdão? Porque Ele sabe que nesse mundo de aflições que vivemos, e a gente precisa da aflição para aprender, eu vou ferir o outro. Porque às vezes a dor eu não vou conseguir lidar com ela. A dor vai me atrapalhar as ideias. E eu acabo ferindo o outro. Porque eu acho que o outro é responsável pela minha dor. Porque eu acho que o outro tem a obrigação de curar a minha dor. Porque foi ele que me provocou aquilo. E nisso a gente vai ferindo as relações nossas. Então, irmãos, na busca dessa fé, dessa força, desse acreditar, nós vamos começar a olhar diferente para o remédio. E a gente vai começar a olhar diferente para o mal. Sabendo que aquele remédio me curará se eu estiver pronto para a cura. Se eu fizer minha parte. E por isso eu vou convidar vocês agora a gente refletir a letra dessa música. Hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez. Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei, o tanto que ralei pra chegar até aqui. E cheguei.
Cheguei, lembro de vários venenos. Eu ainda menor, nunca sonhei pequeno. A minha coroa me criou sozinha, levantando sempre no raiar do dia bem cedo. Sempre aprendi com ela a ser grata pelo que ainda vem. Hoje tu só vê os close, nunca vi meus corre. Mas pra quem confia em Deus o sonho nunca morre. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lutar, fé pra quem não perde o foco. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lutar, fé pra quem não perde o foco. Fé no proceder, na luta e na lida. Enquanto a gente não conquista, segue em frente firme, que a nossa firma é forte. Nunca foi sorte, irmão, sempre foi Deus, sempre foi Deus. Hoje eu sonhei que um dia eu estaria onde ninguém pensou. Se Ele quiser eu piso onde ninguém pisou. Humildade e sabedoria pra me guiar, e o impossível é possível pra quem acreditar. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a luta, fé pra quem não perde o foco. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a luta, fé pra quem não perde o foco. Oh mãe do céu, abençoai, abençoai, abençoai a correria e o nosso pão de cada dia. Oh mãe do céu, abençoai, abençoai, abençoai a correria, é minha fé que me guia. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lutar, fé pra quem não perde o foco. Fé para quem é forte, fé para quem não foge à luta. É isso, meus dias. E é isso que a gente tem que fazer. Então, e não fugir da luta é o quê? É ir pra briga, pra porrada? Não. É aprender com a dor. É aprender com a aflição. É ressignificar aquilo ali. É aprender que aquele caminho de dor pode ser mudado. É aprender que se eu pegar aquela estrada, ela me causará dor. E aí eu naturalmente pegarei a estrada da direita, que não me causará dor. É fazendo as escolhas certas. É buscando as escolhas certas. E Emmanuel nos diz: todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Eu acrescento, irmãos, a gente precisa da fé como remédio, mas eu vou trazer outro remédio que é importantíssimo para a gente. Remédio que o próprio Jesus indicou e deu a várias pessoas. A gente vai encontrar no Evangelho, a gente vai encontrar na literatura espírita. Joana de Ângeles, hoje mentora de Divaldo Franco, na época de Jesus, como Joana de Cusa, sendo queimada viva com seu filho, como assim eram queimados os primeiros cristãos. E eles eram queimados vivos, cantando e sorrindo, porque eles tinham uma fé absoluta no Cristo. Eles tinham uma fé absoluta no Evangelho do Cristo. Eles tinham certeza, eles não duvidavam um segundo daquilo que o Cristo pregou. Por isso que eles iam para a morte felizes, porque para eles não era morte, para eles era um nascimento, para um novo mundo, para uma nova existência. E Joana de Cusa, quando estava sendo queimada viva, seu filho, também sendo queimado vivo ao lado dela, gritou para ela e disse: mãe, abjuga, ou seja, negue Jesus, negue o evangelho dele, diga que não é sua seguidora. E ela não fez. E Jesus, assim nos diz Humberto de Campos, isso vocês vão encontrar no livro Boa Nova, toca no ombro dela e diz: bom ânimo, Joana, bom ânimo.
Bom ânimo porque eu venci o mundo. Bom ânimo porque eu estou à sua espera. Bom ânimo porque você não está sozinho. Bom ânimo porque eu estou acompanhando o seu sofrimento. Bom ânimo porque você vai colher os benefícios de ter se tornado melhor diante de tanto sofrimento. Então, fé e bom ânimo. Porque é isso que Jesus nos pede. Fé e bom ânimo. E que nós tenhamos sempre esse olhar de bom ânimo para a vida, mesmo que a pedra no sapato esteja doendo e fazendo sangrar. Mas a gente sabe que o sofrimento é desse mundo. O sofrimento é nosso, é de nós. A gente só leva o sofrimento para o outro mundo, ou seja, para o mundo espiritual, se a gente tiver ainda enraizado, apegado, sintonizado nele. Porque quando a gente se desintonizar de todo o material, de todo o sofrimento, de toda a dor, seremos espíritos puros. Ou seja, seremos espíritos felizes. Então o sofrimento não é desse mundo, não é do outro mundo, o sofrimento é nosso. E nós levamos para onde a gente quiser. E a gente só leva se a gente não aprender a solucionar. Se a gente não tomar o remédio da fé e do bom ânimo e do aprendizado. Que a paz do Mestre Jesus esteja com vocês. Que o amor de Mãe Maria esteja sempre acompanhando a vida de vocês. Lembrem que nesse processo de aflição, de dor, nós temos o colo dela. Colo de mãe. Colo que regenera, que reconstrói, que redireciona. Então, que buscamos o colo de Maria, que ela vai nos acolher com todo o amor. E no amanhã, por vir, a gente levantará mais fortes, mais firmes, mais conscientes daquilo que a gente precisa fazer. Para não sofrer mais, mas não passar por aquela dor. Porque se a gente não fizer o que tem que fazer, se a gente não aprender, se a gente não evoluir, se a gente não mudar, nós continuaremos sofrendo. Então seremos eternos sofredores. Mas não faremos o que a gente precisa fazer, que é transmutar a aflição, transmutar o sofrimento e ser espíritos melhores. Que o Mestre Jesus esteja com vocês. Obrigado pela escuta, meus irmãos.